perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja para a paz do Senhor. Amém. Chegamos então a mais um final, primeiro trimestre desse ano. Ainda temos mais 3 trimestres pela frente. Temos provado, aprendido pela palavra e visto na prática no avivamento. E nos Estados Unidos, como que funciona o avivamento como Deus quer. Justamente nessa lição que estamos estudando sobre avivamento. Lá nós vimos Deus chamar multidões, não havia nada programado. Pregador famoso, cantor famoso. E o que nós vimos lá? Vimos a multidão, pessoas não crentes correndo para aquele tempo, para buscar a Deus. Pessoas não crentes. Eu me lembro ali do incêndio que aconteceu ali perto do despachante. Eu passei ali, havia uma multidão para olhar. Ainda é o fogo. O fogo ainda é a única coisa que reúne o povo de forma mais rápida possível. Este fogo tem que precisa ter na igreja. Nós temos na nossa vida. Nós estamos assim. A gente está sempre aqui na igreja. Nós temos esse avivamento individual. Estamos sempre buscando a palavra, estudando, orando, vindo nos cultos, incentivando os outros irmãos. Mas na vida de alguns ainda falta esse fogo de vir na igreja, de buscar o Senhor. Mas na hora certa, a Bíblia nos diz que é Deus que derrama o avivamento. Na hora certa, o Senhor vai derramar esse avivamento na última hora da igreja. Quero convidar a irmã Patrícia, para que ela estará louvando o Senhor, o hino de nossa arca preciosa. Aleluia, Jesus querido. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor. Hino de número 83. Servo de Jesus, profeta sempre Mais perto que eu
primeira, semana que vem. O irmão João Castanho quer fazer uma confraternização junto com os irmãos do Cão Gaúcho. Então ele convidou os irmãos do Cão Gaúcho para vir para cá domingo que vem. Vamos ter a primeira lição. Eu depois vou estar divulgando ali a nova escala, na próxima revista. Nós passamos, com uma lição sobre a família, passamos a maior parte da lição, 6 lições, 7 lições, falando do departamento da família. O irmão Abati, o irmão Geiso, o irmão Zézer, o irmão Kelly, vão estar ministrando 6 lições da próxima revista. Então, na primeira lição, o irmão Abati estará aqui semana que vem, trazendo a lição de que será a nossa confraternização. A gente sempre ouve os irmãos falarem, não foi a semana, o mês todo, agora eu vou só na confraternização, no finalzinho. Então não vai ser no finalzinho, vai ser no começo, a primeira. Então vem na confraternização no primeiro e segue, né? Aqueles irmãos que não são acostumados a ver. Então semana que vem a primeira lição e a confraternização. Eu estou meio preocupado porque nós teremos confraternização na quinta-feira, que é o culto das irmãs, quinta-feira, a nossa confraternização, que temos toda a vida, e depois outro domingo. São as mesmas pessoas que sempre ajudam, né? Vamos trazer alguma coisa na quinta e trazer no domingo, mas Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Vamos ficar em pé e convidar o irmão Fernando de passar aqui, está lendo a primeira parte da nossa revista, introdução, e logo em seguida o irmão Robertson, nos trazendo então essa lição sobre o avivamento na obra do Senhor. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos então fazer a leitura na lição de número 13. O nome da lição diz assim por título: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto alto: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Verdade prática diz assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Nosso texto da leitura em classe está em Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, e o 16 e o 19. 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. A ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu vento se comoveu. As tuas vozes tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanso eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me farás andar sobre as minhas alturas. Amém. Vamos orar nesta manhã, convidar então o nosso evangelista João Robertson a passar aqui. E encerrando essa lição, fica algo de muita relevância nós pensarmos e que nós temos que estar em avivamento. Nós temos que estar avivados na nossa busca em andar com o Senhor. Porque qual é o principal sinal do fim dos tempos, ou melhor, da volta de Jesus? É a apostasia, é o desânimo, é largar as coisas de Deus, é desanimar, é sair, é não querer mais. Esse é o grande sinal que vai acontecer no meio da igreja. Então não queira você ser parte desse sinal, mas esteja em avivamento. Amém? Pai nosso que estais no céu, glorificado seja o teu santo nome nesta manhã, meu Pai, nós te louvamos pela sua misericórdia, pela sua bondade, Pai querido, de estarmos aqui nesta manhã para louvar o teu nome
e também receber mais da tua palavra, Senhor. Aqui está o teu servo, o Robertson, que o Senhor tem preparado para esta manhã, Senhor. Usa, Senhor, uma vez mais nas tuas mãos, Senhor, e que nesta manhã também possamos fixar na tábua do nosso coração a tua palavra, Senhor. Aviva-nos, Senhor amado, para que não entremos em apostasia, Senhor. Aviva-nos para que não entremos na mornidão espiritual, ó Pai. Assim, Senhor, abre o nosso entendimento nesta manhã para a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os seus assentos. Muito obrigado. Estamos alegres nesta manhã por poder encerrar mais um trimestre com este tema tão maravilhoso que é sobre avivamento. Nós chegamos, depois de uma longa caminhada, na lição 13, onde hoje nós falaremos sobre a necessidade do avivamento através do livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele teve uma percepção espiritual em meio a uma situação caótica, em meio a uma situação de indiferença que o seu povo vivia. O povo estava cada vez mais longe de Deus, distante de Deus, indiferente com aquilo que Deus queria que eles fizessem. E Abacuque, ele vai perceber, ele vai identificar o que precisa ser feito em meio àquela situação. Abacuque, ele encontra a chave, de uma forma alegórica, falando de como abrir as portas para o verdadeiro avivamento. Ele encontra essa chave. Quando ele encontra essa chave e abre o avivamento, ele vem. Abacuque, o profeta Abacuque, pouco se sabe sobre ele. A história diz muito pouco sobre ele. O que sabemos é que o nome Abacuque significa abraçar. E de fato Abacuque, ele vai abraçar uma causa. Ele vai abraçar um problema. Ele vai abraçar uma situação. E através dele, o Senhor vai usá-lo para despertar o povo para o avivamento. E que nesta manhã, eu e você possamos ser que nem Abacuque. Venhamos abraçar a situação que nós estamos vivendo. Viemos abraçar esta necessidade, porque nós estamos precisando mais do que nunca de um verdadeiro avivamento. O povo precisa de um avivamento, e que possamos ser verdadeiros Abacuques, que venhamos abraçar esta necessidade e sermos usados pelo Senhor. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição Abacuque clamando por um avivamento. Nós vamos ver no segundo tópico o avivamento pela palavra. E o terceiro e último tópico, avivamento, questão de vida ou de morte. Vamos ver o que a nossa introdução nos diz. Encerraremos este trimestre com um clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo pode ser ou deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente que a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono
da igreja. Avivamento, queridos, ele é algo indispensável, porque o avivamento ele vai gerar frutos, e esses frutos tornam a igreja viva na terra. O verdadeiro avivamento é aquele que tem salvação de alma. O verdadeiro avivamento é aquele que tem batismo com o Espírito Santo. O verdadeiro avivamento é aquele que tem manifestação de dons espirituais. O verdadeiro avivamento é aquele que gera arrependimento. O verdadeiro avivamento é aquele que gera mudança de caráter, mudança de vida. O verdadeiro avivamento é aquele que produz transformação. O verdadeiro avivamento, ele é aquele que produz fome de Deus, fome de estar na casa do Senhor, fome de ouvir a sua palavra, fome de sentir a presença, fome de orar, fome de ter experiências com Deus. Isso é o avivamento. Só que o que nós estamos vendo hoje é o contrário. É um povo que está diminuindo o tempo de oração. É um povo que está se afastando de Deus. O que nós estamos vendo hoje é uma diminuição da manifestação dos dons espirituais, de batismo, de dons. Parece que uma grande maioria está vendo a igreja como uma comunidade, um ponto de encontro. E é comum hoje a gente conversar durante o dia com os irmãos e dizer: de noite a gente combina melhor o culto, de noite a gente resolve isso no culto. Parece que o culto está se tornando um ponto de encontro. E a gente se esquece que, na verdade, o templo, a casa de Deus, é um quartel-general de Cristo, aonde Ele vai nos dar munições. E isto vem através do avivamento. A gente esquece que esses momentos que nós estamos aqui são momentos únicos. São momentos que nós precisamos aproveitar do início ao fim, cada segundo, cada minuto. Porque o que nós estamos buscando aqui é avivamento. E nós vamos ver no último tópico que esse avivamento, ele não é algo que pode ser deixado para depois. Nós vamos ver no último tópico aqui que avivamento é uma questão de vida ou morte. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas vamos ver primeiro o nosso tópico 1, que fala sobre o clamor pelo avivamento. Vamos lá. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus, aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor, diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, do litígio que havia diante dos seus olhos. Observe aqui que a situação de Judá trouxe sofrimento para Abacuque. Por que a situação de Judá trouxe sofrimento para Abacuque? Porque o crente fiel sofre quando ele contempla um povo que vira as costas para Deus. Aquele que é fiel a Deus, ele se entristece ao ver o pecado se multiplicando, ao ver a apostasia tomando conta dos corações. Aquele que é fiel, ele sofre, ele sente angústia ao ver o povo de Deus se afastando do Senhor e se corrompendo com as coisas do mundo.
Só que Abacuque, ele vai dar uma resposta para esta situação. A resposta de Abacuque poderia ser se tornar igual aos outros. A maioria está andando errado, eu vou andar errado também. A maioria está virando as costas para Deus. Por que só eu vou andar certo? Por que só eu vou querer ser fiel? Eu também vou fazer o que a maioria está fazendo. A resposta de Abacuque poderia ser: eu vou cuidar aqui de mim, da minha casa, e eles que se lascam. Querem fazer coisa errada, que façam, eu vou cuidar de mim. Mas a resposta de Abacuque não é essa. A resposta de Abacuque para aquela situação foi levantar um clamor em nome de toda a nação. Ele vai clamar. E essa deve ser a resposta da igreja diante de um mundo contaminado. Essa é a resposta da igreja diante de uma geração que está morrendo na prostituição, nas drogas. Esta é a resposta da igreja diante de uma geração que não está mais cuidando da sua família, dos seus filhos. Esta é a resposta da igreja diante de uma maioria, muitas vezes dentro da igreja, que não está nem aí para as coisas de Deus, que não está mais sendo santo, que não está mais zelando pelas coisas espirituais. A resposta nossa não deve ser julgamentos, não deve ser apontamento de dedo, mas a nossa resposta deve ser o clamor. Nós precisamos clamar. Nós precisamos ser que nem Abacuque. Nós precisamos clamar. Essa foi a resposta do profeta. Eu gostaria que você tivesse o livro do profeta Abacuque aberto, juntamente com a lição, porque nós vamos discorrendo sobre o livro de Abacuque, juntamente com a lição. E veja que Abacuque vai clamar, mas no capítulo de número 1 e versículo 2, ele nos chama a atenção para algo. Abacuque 1 e 2. Ele vai dizer assim, ó: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvará. Abacuque vai clamar, mas Deus não vai falar nada. Deus vai ficar em silêncio. Abacuque vai buscar e Deus vai ficar em silêncio. E eu ficava me lembrando que nós, como igreja, nós vivemos isso há poucos tempos atrás. Mais precisamente no ano passado, aonde na época das eleições houve-se clamor, houve-se jejum, oração, campanha de oração. E Deus ficou em silêncio. Parece que Deus não estava fazendo nada. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele está parado. O silêncio de Deus não significa que Ele está inerte em meio às situações. O silêncio de Deus, Ele nos ensina que nós precisamos ir um pouco mais além de onde nós chegamos. Nós precisamos clamar um pouquinho mais. É por isso que Deus muitas vezes fica em silêncio. Porque a gente está acostumado a orar 5 minutos. Então Deus fica calado para a gente começar a orar 10. A gente está acostumado a jejuar uma vez por mês. Então Deus faz silêncio para a gente começar a jejuar 2. Você está entendendo por que Deus muitas vezes fica em silêncio? Não é porque Ele está sem fazer nada. Abacuque está clamando, gritando, e Deus está em silêncio. Mas ele está clamando, ele continua clamando. E a Bíblia diz que ele vai gritar, ele vai clamar. Essa é a resposta de Abacuque em meio à sua geração. Agora vamos para o segundo tópico. A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus na impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia,
e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. A frase que eu e você precisamos gravar no nosso coração esta manhã é essa: Deus não está indiferente ao pecado. Mas por que Deus não está fazendo, entre aspas, nada, irmãos? Porque nós estamos vivendo na graça. Não é o tempo do juízo de Deus ainda. É claro que existe uma lei da semeadura aqui na terra, mas o juízo de Deus, de fato, ele virá depois. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que toda a humanidade se volte a Ele, se arrependa. É por isso que o juízo dele ainda não veio. É por isso que o juízo dele ainda não aconteceu. Porque a vontade dele é a salvação de todos. Mas Deus, Ele não está indiferente ao pecado. Ele está esperando que esses que estão errados se voltem a Ele. Que aqueles que estão no caminho largo saiam do caminho largo e venham para o caminho estreito. É por isso que Deus ainda não pesou a mão. É por isso que Deus ainda não agiu com juízo. Ah, se Deus agisse com juízo. Ah, se Deus pesasse a mão, queridos. Deus ainda não pesou. Nós estamos vivendo ainda a graça, o amor, a mensagem da cruz, que levanta o mais vil pecador. O pecado desagrada a Deus. A Bíblia diz que as nossas iniquidades causam divisão entre nós e o Senhor. O pecado, ele é abominável diante dos olhos do Senhor. Mas a sua graça e a sua misericórdia são tão grandes, que mesmo o homem pecando, errando, transgredindo, Deus ainda preserva ele. Deus dá oportunidade para ele, para que ele se arrependa e se volte a ele. É por isso que Deus ainda não agiu com juízo. Mas vai chegar o dia em que todos terão que comparecer diante dele. Aqueles que menosprezaram a sua palavra, aqueles que zombaram das Escrituras, aqueles que olharam e disseram: isso aqui é livro de homem, isso aqui é mentira, isso aqui é conversa fiada. Um dia todos eles que menosprezaram a palavra, que zombaram da igreja, terão que reconhecer que Jesus é o Senhor, terão que se apresentar diante do juiz. E aí, querido, não vai ter escolha, não vai ter oportunidade. Então Deus aparentemente está indiferente, mas veja que de tanto Abacuque clamar, gritar, Deus vai responder. E nós vemos aqui no nosso terceiro subtópico, primeiro tópico, a resposta pronta de Deus. Olha só, a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que os profetas esperavam. Ele, soberano, resolveu convocar os caldeus, ou babilônios, para contrapor seus pecados e iniquidade de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar de seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassaram os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou.
Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Vamos ver a resposta de Deus, Abacuque capítulo 1 e versículo de número 5. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo os vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contado. Versículo até 8. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e sua candeia. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a correr. Veja, que terrível o que Deus está dizendo para o profeta. Deus está dizendo: eu vou levantar os caldeus. O texto diz: porque eis que suscita os caldeus. Os caldeus eram uma nação inimiga. Os caldeus eram uma nação pagã. E Deus está dizendo: eu vou levantar esta nação com um chicote em vocês. Eles, aqui o texto está dizendo, eles não têm piedade. Eles vão assolar vocês, eles vão ferir vocês. Veja que é Deus quem está suscitando os caldeus, é Deus quem está permitindo os inimigos assolarem o seu povo, para que o povo venha repensar algumas coisas e se volte para Deus. Eu ficava pensando e meditando aqui: será que Deus não tem suscitado caldeus nos nossos dias? Será que Deus não tem suscitado caldeus nos nossos dias para nos fazer repensar algumas coisas? Nós tivemos há pouco dia igreja fechada. Igreja fechada. E teve muito crente que quando estava em casa dizia: quando a igreja abrir, eu não quero faltar mais nenhum. Eu não quero faltar mais nenhum. Antes, quando tinha oportunidade para estar em todos os cultos, ele não vinha. Mas Deus vai ressuscitar os caldeus, e agora ele vai repensar um pouquinho o prazer, o privilégio, como é bom estar na casa de Deus. Glória a Deus. Nós estamos vendo leis aí sendo aprovadas. Nós estamos vendo aí ataques às nossas crianças. Nós estamos vendo desenhos animados com mensagens para corromper a mente das nossas crianças. Por quê? Porque infelizmente muitos pais estão deixando seus filhos jogados às traças. Estão abandonando seus filhos aos celulares, ao computador, à televisão. E a consequência disso é que quando chega a adolescência, quando chega a juventude, eles começam a tomar direções e rumos que nós não gostaríamos que tomassem. E a gente pensa: por que Deus está permitindo isso? É para que você cuide mais do seu filho. É para que você tenha que dar mais atenção a ele. É para que você ensine ele. Mas por que ele não disse isso para Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio? Ele diz: intimarás isso aos teus filhos, ensinando-os ao deitar, ao levantar, andando. Você vai ensinar a palavra para eles. Só que muita gente precisa que Deus suscite caldeus para cair a ficha. Deus ele permite que os caldeus se levantem, que situações se levantem, que dificuldades se levantem, para a gente repensar um pouquinho mais as coisas. E é isso que Deus está dizendo para o povo, através de Abacuque. E a mensagem, ela é tão importante que no capítulo 2 de Abacuque, e no versículo de número 2,
Deus vai dizer para Abacuque: Abacuque, escreve essa visão e torna ela bem legível sobre tábuas. Olha o que Deus diz aqui: para que possa ler o que está correndo. Isso aqui é muito interessante. Deus está dizendo a Abacuque, capítulo 2, versículo 2: eu quero que você escreva o que eu estou te mostrando em tábuas, mas de forma tão legível que quem está correndo possa passar e possa ler o que está escrito, possa identificar o que está escrito. Deus levantaria essa nação. E sabe o que eu acho interessante? É que da forma que Deus levantaria essa nação, nosso querido irmão leu, falando sobre os seus cavalos, falando sobre os seus soldados, o seu exército, a forma cruel com que essa nação se levantaria contra Judá, Deus estava dizendo que somente aquele que era justo permaneceria de pé, aquele que era fiel permaneceria de pé, os ímpios cairiam. E é por isso que no capítulo de número 2 e versículo 4 do livro do profeta Abacuque, Deus vai dizer assim, ó: e eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Observe que Deus está dizendo que quando os caldeus se levantar, quem é rico vai cair, mas quem é justo, ele vai permanecer de fé, ele vai permanecer de pé, porque ele vai viver pela fé. O justo vive pela fé. Essa é a resposta de Deus ao clamor do profeta Abacuque. Então, nós precisamos clamar pelo avivamento. Nós precisamos clamar pelo avivamento. Porque quando nós clamarmos pelo avivamento, ainda que Deus demore aos nossos olhos em responder, se nós continuarmos clamando, a resposta de Deus virá. Agora vem comigo, Deus vai falar isso para o profeta Abacuque. Veja que Abacuque descobre a chave que abre as portas para o avivamento. Veja o tópico de número 2: o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Qual que é a chave do avivamento? Ouvir a voz de Deus. Por que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Vamos para o livro do Gênesis, no capítulo de número 13. Por que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Gênesis, capítulo de número 13. Deus deu uma ordem para Adão e Eva, quando colocou-os no jardim: de todas as árvores que há no jardim vocês comerão, exceto a árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que dela comeres, morrerás. Esta era a voz de Deus para Adão, para Eva. Só que de repente surge uma outra voz no jardim, que não é a voz de Deus. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos parar aqui um pouco. Não é o lugar que te faz pecar, mas é a voz a quem você está dando ouvidos. É por isso que você pode estar em lugares desfavoráveis, mas se você ouvir a voz de Deus, Deus vai te abençoar em lugares desfavoráveis. Mas você pode estar em lugares bons, de sucesso, favoráveis, mas se você ouvir a voz errada, você não vai ter sucesso.
Adão e Eva tinham dois comandos, o de Deus e o diabo que se incorporou na serpente. E olha o que a serpente vai dizer: não disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse: comereis de toda a árvore. Vocês só não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então a voz do diabo é distorcer aquilo que Deus está falando. Ele vai distorcer aquilo que Deus estava falando. Nós temos que ter cuidado, igreja, com as distorções cirúrgicas da palavra de Deus. Tem muita gente distorcendo a palavra do Senhor. Existem muitas exegeses do dia da glória. O que é uma exegese? É você aplicar o texto de acordo com aquilo que você quer que ele diga. Daí tem os camaradinhos entendidos em grego e hebraico, né? Não, porque no original diz isso e aquilo. Toda a Bíblia está categoricamente afirmando uma verdade, está implícita no texto. Não, porque no original isso, aquilo. Nós temos que examinar o original, porque o original ele esclarece, mas tem gente que é desaforado, tem gente que tem má intenção e utiliza esse recurso que é maravilhoso de extrair do original a verdadeiro sentido da palavra, e ele usa isso aí para interpretar a Bíblia da forma que ele quer que ela diga. Isso é errado. E eu vejo o diabo nisso, porque é o diabo quem distorce a palavra de Deus. Deus não disse que não poderia comer de toda a árvore da ciência do bem e do mal, de toda a árvore do jardim. Deus disse que vocês só não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Essa foi a ordem de Deus. Veja o que a serpente vai dizer. Ele disse à mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Olha o que o diabo vai dizer. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Ele está negando a consequência do pecado. Você está vendo o que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus? Consequentemente, nós pensamos que não dá nada. Na linguagem popular falamos, mas não dá nada. É irrelevante. Deus quer o coração. Deus não quer só o coração. Deus quer o corpo, a alma, o espírito. 1 Pedro capítulo 1 diz a Bíblia: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não existe uma área exclusiva. Deus quer totalidade. Totalidade. Então o diabo está dizendo: não vai acontecer nada. Pode comer. Pode comer. Essa é a palavra de Satanás. Você está vendo por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus? E ele continua aqui, olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E agora, olha só, vendo a mulher aquela árvore, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Se ela viu, se ela tocou, é porque ela estava próxima da árvore. O diabo foi aproximando ela da árvore aonde ela não poderia comer. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, o inimigo começa a te aproximar daquilo que não agrada a Deus. Ele não tem pressa. Ele vai te liberando comandos, ele vai conversando, ele vai te convencendo, ele vai te induzindo, e quando você menos espera, você está ali, de frente com a árvore, de frente com aquilo que não agrada a Deus. Se Eva, naquele momento, tivesse dado ouvido à voz de Deus, ela podia estar na frente. Ela poderia estar perto, sentindo o cheiro do fruto. Se ela tivesse ouvido a voz de Deus, ela não teria comido do fruto. Mas a infelicidade é que ela seguiu ouvindo aquilo que o inimigo estava falando. Então ela come e dá no seu marido. Abacuque ouviu a palavra de Deus.
E ouvir a palavra de Deus abriu as portas para o avivamento. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós tomamos direções diferentes daquelas que o mundo quer que nós venhamos tomar. Será que nós estamos buscando ouvir a voz de Deus? Eu vejo muito crente apavorado hoje. Uns videozinhos que vem no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E muitos me mandam mensagem. Olha, se você viu, olha só esse vídeo. Olha só o que está acontecendo aqui. Esse dia o irmão mandou, olha, estão proibindo agora, repreender em nome de Jesus das igrejas, os endemoniados, porque isso é contra as religiões satanistas, querem impedir a igreja, ficam apavorados. E aquilo ali vai incomodando, vai perturbando. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus do que esses canais de fofoca, de pastores, de isso e aquilo. Isso faz mal para a gente, sabia disso? Isso faz mal. A gente precisa ouvir mais a voz de Deus. É aí que o verdadeiro avivamento vai chegar na igreja. Quando nós passarmos, abrir os nossos ouvidos e dizer, Senhor, eu estou interessado em ouvir o que o Senhor vai falar. Lembra da mulher cananeia? Ela disse que quando Jesus está chegando e disse, não, a mulher vem clamando, vem gritando, vem clamando, vem gritando. E ela disse que Jesus não respondeu palavra alguma para ela, mas ela continuou clamando. Por que ela continuou clamando? Porque ela entendeu uma coisa: se eu voltar para casa sem ele falar nada, eu vou continuar do mesmo jeito. Minha filha vai continuar endemoniada. Mas se ele liberar uma palavra, aí tudo muda. Então eu não vou parar de gritar, eu não vou parar de clamar. É isso que nós temos que ter quando nós chegamos à casa de Deus. A gente precisa clamar, a gente precisa adorar, a gente precisa gritar e dizer, Senhor, eu não vou sair da tua presença enquanto eu não ouvir a tua voz, porque a tua palavra é a chave para o avivamento. Aleluia! Ouvia a tua palavra. E qual foi a consequência de Abacuque ouvir a palavra de Deus? Ele continua dizendo, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. O que é o temor aqui? Não é ter medo de Deus. Ter medo de Deus a gente sente quando a gente peca. Lembra de Adão? Quando Adão erra, quando Adão peca, ele se esconde de Deus. Deus grita e ele se esconde, ele está escondido. O Senhor vai lá encontrar ele. Então, Senhor, eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo. É por isso que tem gente que tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai, ou até sabe para onde vai, depois que morre. É por isso que tem gente que tem medo de vir até na igreja. Eu não vou na igreja, mas que Deus levanta um profeta lá e revela a minha vida. Você já não ouviu gente assim? Tem medo, se esconde dos crentes. O crente entra numa porta e sai pela outra, porque tem medo de convidar ele para a igreja. Não é esse medo. Adão vai olhar para mim, Senhor, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Só que Adão estava nu quando Deus encontrou ele? Não. Ele tinha feito veste de folha de figueira. Mas então por que ele disse que ele estava nu? Porque a veste de folha de figueira foi ele que fez. E quando ele contempla a Deus, ele entende que as tentativas dele para encobrir o pecado diante de Deus é mais obra. O que vai cobrir a nudez dele é a veste de pele de animal que Deus vai fazer para eles depois. Então a veste de folha de figueira é a tentativa do homem de encobrir o seu pecado. Só que isso é insuficiente, porque quando ele olha para Deus, quando ele chega diante de Deus, ele percebe, nada do que eu fizer vai cobrir a minha iniquidade, o meu pecado. Então Deus vem e apresenta o sacrifício lá na cruz do Calvário e diz, isso aqui vai cobrir o teu pecado. Você não precisa ter medo de mim, mas você precisa me respeitar. Porque temor aqui é respeito, é reverência. Nós precisamos
ter reverência com as coisas de Deus. Reverência quando estamos na casa do Senhor. Salomão vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui é um lugar sagrado. Tem gente que fala: nós não podemos santificar as coisas. Irmão, aqui é um lugar separado para adorar a Deus. É um lugar separado para adorar. A Bíblia está dizendo que nós temos que guardar o nosso pé, que nós temos que ter reverência quando entramos aqui. Nós precisamos amar e cuidar e respeitar a palavra de Deus. Eu já vi gente sentando na Bíblia porque não tinha lugar para sentar, colocou a Bíblia no lugar para não sujar a roupa, sentou em cima. Eu já vi e me doeu. Porque se você falar com um muçulmano, ele tem até a posição correta de pegar o Alcorão. Ele pega assim, ó. Aí, você jogar o Alcorão na mão dele, você deixar jogar o Alcorão, uma reverência. Será que nós temos tido reverência nas coisas de Deus? Por que há muito desrespeito hoje? Por que nós estamos vendo bizarrices dentro da casa de Deus? Eu vi esse dia um pastor, um culto parece que aqui, ó, só que agora um culto de uma esteira. Ele estava malhando e pregando. O pastor fez isso. Por que há aberrações hoje dentro de muitas igrejas? Porque não estão mais ouvindo a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se sente o pior pecador da terra. Lembra-se de Isaías? Isaías era parente do rei, profeta, respeitado, classe nobre. Mas quando ele vê a glória de Deus, quando ele ouve Deus, no capítulo 6, ele cai de joelhos e diz: Senhor, ai de mim, porque vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus disse: fica tranquilo, eu vou resolver esse negócio. Deus mandou um anjo, pega um serafim, um anjo com uma brasa viva e coloca essa brasa na boca de Isaías. E Deus diz: a quem enviarei? Quem irá vir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ouvir a palavra de Deus vai nos dar temor, nos fará respeitar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem. Veja, querido, que Abacuque vai clamar por avivamento. Ele diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra em mim. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Observe aqui que ouvir a palavra de Deus vai direcionar Abacuque para aquilo que ele deveria orar. Abacuque poderia ter orado: Senhor, dá casa para o povo, dá casa para o povo. Senhor, faz com que o povo de Judá seja ocupe os primeiros lugares, se destaquem, sejam prósperos na terra. Senhor, exalta este povo. Isso aqui é bom. Mas ouvir a palavra de Deus não direciona Abacuque a orar neste ponto. Abacuque não vai pedir financeiro, Abacuque vai orar por avivamento. É por isso que Tiago, ele vai dizer: vós pedis e não recebeis, porque pedis. Nós estamos pedindo muitas vezes mal, e é por isso que não tem resposta. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos direciona para aquilo que nós devemos orar. Você já parou para pensar, se Deus te desse tudo o que você pede? Ah, não, seria maravilhoso. O seu filho também diria a mesma coisa se você desse tudo que ele pede. Se eu desse tudo que as minhas filhas pedem, até ajuda. Meu Deus. A primeira coisa que a minha Sofia queria achar do carro, o sonho dela é ligar o carro, é andar de carro. Já pensou a Sofia andando de carro? Ela ia, meu Deus, ia acontecer um acidente, ela ia se prejudicar. Mas por que eu digo não? Para proteger ela. Por que eu digo sim? Porque aquilo que ela pede, eu entendo que não vai ser benéfico para ela. Então, quando o pedido dela está de acordo com o meu querer, eu cedo, eu me esforço, eu cedo o meu tempo, eu paro o que estou fazendo.
E ela está naquela fase de querer pegar minha mão e dizer: pai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu vou dizer não para ela: não, vou pedir sim. Assim é Deus também. Quando nós pedimos algo para Ele, que está dentro do plano dEle, da vontade dEle, oh aleluia, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele se inclina para nós, Ele estende a sua mão para nós. É por isso que Ele diz assim: ó, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele não dará coisas boas para aqueles que pedirem. O que nós estamos pedindo para Deus, irmão? Qual tem sido o conteúdo da nossa oração? Quanto tempo nós temos gastado para orar por avivamento da igreja? Eu vou ser mais específico. Quanto tempo nós temos gastado em nossa oração para pedir que Deus nos avive? Me aviva, Senhor, me aviva. Nós temos buscado avivamento ou nós não temos sentido necessidade? Ouvir a voz de Deus direciona-nos a orar pela coisa certa. Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A minha tradução que diz: no meio dos anos, faze-a conhecida. O que Abacuque está orando é: Senhor, dá entendimento para esse povo, que eles venham entender esse avivamento, que eles venham entender a importância desse avivamento. Abre o entendimento. Essa é a oração da igreja. Ore por avivamento, ore para que Deus entenda, para que o povo entenda a importância desse avivamento. Ore para que os seus filhos entendam a importância de um avivamento. Ore para que aqueles que estão lá fora percebam a necessidade de se envolver nesse avivamento que os crentes estão vivendo. Abacuque vai dizer: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele suplica pela compaixão, ele suplica: Senhor, que este povo venha. Há um departamento chamado emergência. Se você está com uma dorzinha de cabeça, eles te levam para a emergência, sim ou não? Não. Eles vão te dar um remedinho para medir a tua febre. Mas se você chegar lá, ferido, com risco de vida, o que eles fazem? Caminho para a emergência. Caminho para a emergência. É uma questão de vida ou morte. Você está entendendo por que o avivamento é uma questão de vida ou morte? Porque sem avivamento a igreja morre. A igreja perece. É por isso que ao longo da história você vai ver a igreja sofrendo momentos de apostasia, de perseguição. E quando parecia que a igreja, você vai ver isso ao longo da história, quando parecia que a igreja ia acabar, Deus levantava homens, e através desses homens, grandes avivamentos. Nós vamos ver John Wesley, vamos ver Rousseau, nós vamos ver Tomás de Aquino, nós vamos ver Martinho Lutero. Deus avivando ao longo da história, a igreja mantendo a igreja viva ao longo da história. Porque o avivamento é uma questão de vida ou de morte. Agora veja o primeiro subtópico aqui: o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências de juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor, sob suas maldades. Então, o avivamento é uma questão de vida ou morte. E nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. A graça te concede aquilo que você não merece. A misericórdia te livra daquilo que eu e você merecemos passar, sofrer. Então, Abacuque vai dizer: nós merecemos passar isso, mas eu te peço, Deus, tenha misericórdia. Nós precisamos clamar a Deus com misericórdia, porque Deus ainda ouve a oração de alguém
que se arrepende e busca a sua presença. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus enquanto é tempo, porque o juízo de Deus está chegando e a mão de Deus vai pesar contra tudo que está acontecendo. Segundo, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Olha o que Davi disse: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando clamou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando Davi ele desobedece a uma ordem de Deus, ele diz: olha, eu te dou duas opções, ou você cai na mão dos homens, o juízo dos homens, ou você cai nas minhas mãos. Davi ora: Senhor, eu não quero cair na mão dos homens. Os homens não têm misericórdia. Eu quero cair nas tuas mãos. Então, já que tem que sofrer, eu quero cair na tua mão, porque o Senhor tem misericórdia. O Senhor tem misericórdia. Deus é misericordioso. E as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apuro legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e que por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: na ira, lembra-te da misericórdia. Deus nos chamou para ser um Abacuque, para abraçar essa causa e para sermos instrumento dele na terra, através do qual Deus vai mandar, vai enviar um verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento fará com que nós venhamos a orar de forma correta. O verdadeiro avivamento nos dará direções que agradam a Deus. O verdadeiro avivamento nos fará ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Você tem orado por avivamento? Você tem chorado por avivamento? Você tem clamado pela nação? Você tem pedido a misericórdia de Deus sobre a família, sobre aqueles que foram desligados da ceia, sobre aqueles que até hoje não voltaram para a casa do Pai? É tempo de clamarmos pela misericórdia do Senhor. Se coloque de fé, por gentileza. A nossa conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso das igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior. Que nos tempos do profeta devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando na fé, e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Eu quero convidar a igreja nessa manhã a clamar por um avivamento. Quero convidar os carregados sem voz a orar, e nós vamos orar nesta manhã para que Deus venha nos avivar, nos encher do seu Espírito Santo, e que Deus venha ter misericórdia da nossa nação. Maravilhoso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, louvar por esses momentos, Pai, que nós podemos estar na tua casa, para recebermos a tua palavra, Senhor, os nossos corações. Senhor, aviva a tua obra, aleluia. Falamos por sua
agradecer primeiramente ao Boris e a todos os professores, então, que esse trimestre foram fiéis nas suas escalas aqui. Nenhum professor faltou. Agradeço a cada um dos irmãos também, no estudo da harpa, foram fiéis à escala. E assim a gente continua firme aqui. Irmãos, a obra é tão séria, como o Robson falou, que as nossas igrejas por aí em Estância Velha, a maioria passou os cultos de escola dominical para terça. Isso significa que acabaram com o culto de doutrina. Escola dominical, vocês estão vendo como é ótimo. Mas acabar com o culto de doutrina para substituir uma escola significa um culto de ensino a menos dentro da igreja. A maioria passou para terça-feira. Agora eu te digo, é cada um de nós aqui que estamos mantendo isso no lugares. E pode ser que um dia chegue aqui e nós vamos ter que dizer não. Nós vamos continuar com o culto de ensino na terça e com a escola dominical. Vê a longo prazo onde vai dar cortar o culto de doutrina a longo prazo. Já dá para ver que está se tornando em alguns lugares. Vamos ficar firmes nesse propósito, buscando oração e avivamento. Amém? Então estamos despedidos. No nome do Senhor Jesus.